Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Tá bom, meus amores? Procure sempre um lugar calmo, bem ventilado, arejado, iluminado e bem silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material que você for utilizar na nossa aula. Tenha sempre ao seu lado seu livro didático, seu caderno, para que você possa anotar aquilo que lhe chamar a atenção. Hoje nós vamos trabalhar geografia, nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos durante esses meses, para que você possa refrescar e relembrar o que você já aprendeu. Os principais pontos que nós trabalhamos já nos meses passados foi região sudeste, região sul, as diferenças étnicas e as desigualdades sociais, a migração e a infraestrutura, o crescimento das cidades e os espaços geográficos. Quando a tia fala da região sudeste, a tia vai falar um pouco da característica dela, tanto no aspecto natural como econômico. Da região sul do mesmo jeito, tanto o aspecto natural como econômico e a cultura dessas duas regiões. A região sudeste, ela é composta por 4 estados. Entre eles está Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 4 estados que compõem a nossa região sudeste. Em termos de aspectos naturais da região sudeste, a gente vai falar sobre a altitude, que predomina nessa região, a altitude média. O relevo que predomina nessa região, que é outro aspecto natural, são os planaltos e as serras, que predominam, que se concentra mais. Mas há também, no norte de Minas Gerais e no sul de São Paulo, depressões e as planícies. Já em termos, aspecto natural, em termos hidrografia, vale se destacar-se a Baía do Rio de Janeiro, a bacia do Rio Paraná, e seus afluentes, e o nascente do Rio São Francisco, que é em Minas Gerais. Em termos aspecto natural em relação ao clima, que se destaca nessa região, é o clima tropical de altitude. A temperatura é baixa no inverno. Em termos aspecto natural em relação à vegetação, o que predomina nessa região é a nossa Mata Atlântica. Mas também vale destacar que no sul de Minas Gerais se destaca as pampas, o cerrado. Também tem um destaque muito grande em termos de vegetação, a caatinga, na parte do sertão, já no final de Minas Gerais, entrando para o Espírito Santo. Aspecto econômico do Sudeste, quando a gente fala em aspecto econômico, a gente fala em economia, em lucro, coisa lucrativa. E em termos do extrativismo mineral, se destaca muito a extração de minérios, como o ouro e o ferro, que esse minério, esse outro que tem um destaque muito grande, Minas Gerais, porque desde o descobrimento do Brasil, que lá que foi encontradas as primeiras jacidas de ouro. Quando se fala em termos econômicos, que se destaca, um aspecto econômico que se destaca na agricultura, é a plantação da cana-de-açúcar e do café. Quando se fala de aspecto econômico em relação à pecuária, se destaca muito a produção do leite, devido à grande devastação de grandes fazendas de gado, de criações de gado, que são as aves e os gados. Em termos de industrialização, se destaca muito o automobilismo. Em termos de turismo, no aspecto econômico, se destaca muito a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, devido ao bondinho, e à estátua do Cristo Redentor. E em São Paulo, o Parque de Ibirapuera, porque o turismo está ganhando muito destaque não só na região sudeste, como em outras regiões, e devido a sua grande, em termos Rio de Janeiro, as suas grandes orlas marítimas. Vamos falar um pouco sobre as características da região sul, que se destaca, que tem como os estados, só tem 3, é a menor região do Brasil, é a região sul, que se é composta pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em termos aspectos naturais dessa região, o que destaca em termos altitude, que predomina também a altitude média. Quando a gente falamos em aspectos naturais e fala sobre o relevo, se destaca muito lá que predomina bastante é o planalto, mas aparece também depressões e planícies, mas o que predomina são os planaltos. A hidrografia que tem destaque na região sul é a bacia do Rio Paraná e seus afluentes, e o Rio Iguaçu e a bacia do Rio Araguaia, que são as principais bacias hidrográficas dessa região. Em termos clima, que é a única parte de toda a região do Brasil que tem um clima subtropical, que tem baixas temperaturas no inverno, que é a região mais fria de todos os estados brasileiros, de todas as regiões brasileiras. Como a tia vinha falado, é a menor região e a região mais fria de todas elas. A vegetação que predomina nessa região são os campos e as matas araucárias, mas também tem um destaque nas matas dos pinhais, que são as palmeiras. Em termos da economia, se destaca muito, a principal atividade econômica dessa região é a pecuária. A principal atividade econômica dessa região é a pecuária, mas também tem um destaque na agricultura, no setor de transporte e na indústria. Mas a principal característica em termos de economia, se tem um destaque muito grande a pecuária, devido à grande criação de gado. Entretanto, a agricultura tem um melhor rendimento e maior número de trabalhadores. O setor de transporte é muito favorável por conta das condições naturais da região. Isso facilita a implantação de boa malha ferroviária e rodoviária. Destaca-se também pela usina elétrica de Itaipu, situada no extremo oeste do Paraná, líder em energia limpa e renovável. O que é energia limpa? É energia pura, energia solar. As principais diferenças etnocultural se destaca porque nosso povo brasileiro, para ele ser formado, ele teve uma união de várias raças. Quais foram essas raças? Negros, índios e brancos. Então, a união dessas três raças formou o povo brasileiro. Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais entre as pessoas. Miscigenação são mistura de povos. Então, a formação do povo brasileiro teve essa mistura, teve essa miscigenação. Se uniram os índios brancos e os negros e começaram a fazer a formação do povo brasileiro. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Isso acontece devido à influência de vários povos. Falando um pouco sobre desigualdade social, é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em desenvolvimento. Mas não é só nos países subdesenvolvidos que está em processo de desenvolver. Não, nos países desenvolvidos também existe essa desigualdade social, mas se concentra muito nesses países que está em desenvolvimento, que está começando a crescer, está começando a florescer. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias mais ricas e comparação dos mais pobres. Como a gente já falou nas aulas, o que é desigualdade social? É que uns têm mais direito do que o outro, seja ele rico em termos financeiros, econômicos, seja ele em termos materiais, seja ele em termos raça ou cultura. São diferenças de direitos. No mundo em que vivemos, percebemos que os indivíduos são diferentes. Esta diferença se baseia nos seguintes aspectos: coisas materiais, um tem mais do que o outro. Na raça, a cor da pele, que hoje em dia essa desigualdade social, quem é mais escurinho tem menos direito. Infelizmente, ainda existe isso, essa desigualdade, esse preconceito. Em termos sexual, em termos de sexo, a desigualdade de sexo, é que ainda no século que nós estamos, os homens, eles acham que têm mais direito que as mulheres, e as mulheres têm o mesmo direito que eles. E elas estão buscando diariamente mostrar para eles que elas podem fazer o mesmo trabalho que eles fazem. Em garantir o direito delas
de ter essa igualdade. Quando a tia fala de migração, a tia quer falar um pouco sobre as migrações. O que é migração? O que é imigração? Qual a diferença entre elas? Migração é o movimento de entrada e saída do indivíduo. O indivíduo sai do seu local de origem e vai para outro local de origem. Então, de outro local, outro país, ou outro estado. Não é só para outro país fora do que você tem origem. Pode ser para outro estado. Vamos supor que você está aqui em Fortaleza e tem um primo no Maranhão. Você vai migrar da sua cidade de origem e vai para outra cidade. Você tem o direito de entrar e sair. Isso é chamado de migração. Imigração é a entrada de estrangeiro em um país ou estabelecimento de indivíduo em uma cidade ou região do seu próprio país, que não é da sua origem, ou país que também não é da sua origem. Então, o que é imigração? É quando você sai do seu país de origem e vai para outro local que não é de sua origem, certo? Quando você sai e vai procurar melhorias nesse país, você está imigrando. O que é emigração? É quando você tem essa saída espontânea de um país. Você sai daqui, do Brasil, e vai morar nos Estados Unidos. Isso quando você faz isso, é migração, porque você vai fazer um movimento de uma região para outra, de um país para outro, onde você vai procurar e vai ter uma moradia provisória. Aí você se torna emigrante. A diferença de imigrante e emigrante. Emigrante é quando você sai do seu país de origem, vai para outro país e mora lá provisoriamente. Aí você se torna emigrante. Imigrante é quando você sai do seu país de origem e vai conhecer outro país. Aí você vai tornar sendo imigrante, você vai imigrar nesse país. E quando você sai do seu país de origem a passeio para outro país para conhecer, você se torna migrante. Alguns dos deslocamentos populacionais mais frequentes em termos são a migração rural, ocorre de uma área agrícola para outra. Esse tipo de migração engloba na Transmissânia os trabalhadores rurais que se deslocam constantemente em busca de trabalho, como os boias-frias, que são trabalhadores itinerantes. O que é essa migração rural? Ele sai de uma área agrícola e vai para outra área agrícola. Ele vai migrar, sai da sua área de origem e vai para outra. Se torna para trabalhar em busca de trabalho, em busca de melhorias, para trabalhar como boias-frias. Antes da tia terminar, existe o êxodo rural. O que é êxodo rural, tia? É quando uma pessoa sai do seu país de origem, que é o que acontece muito nessa parte da região do sertão nordestino. As pessoas saem do sertão nordestino, que são chamados de retirantes, e vão para a cidade, vão em busca de melhorias, como trabalho, saúde, moradia. Eles vão atrás de melhorias de vida. Então, ele sai do seu local de origem e vai para outro local. Vai para a cidade, ele vai procurar melhorias de vida. Isso é chamado de êxito rural. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Reveja quantas vezes vocês quiserem, relembrar, tirar dúvidas, é só olhar nosso site, está na nossa plataforma digital. Um beijo e até a próxima aula.